Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te louvamos, Pai, mais uma vez com essa oração, e agora rogamos-te, ó Deus, que nosso coração seja mais uma vez edificado por meio da Tua Palavra. Então rogamos-te, ó Deus, que pelo Teu Santo Espírito nosso entendimento seja esclarecido, ó Deus, para que a Tua Palavra produza em nós a transformação, a edificação, que ela de fato, Deus, nos dá e nos garante como meio de graça, pelo qual o Senhor Jesus, o nosso cabeça perfeito, o Senhor glorioso, sustenta, nutre e alimenta a sua própria igreja. Nós te rogamos por isso em nome de Jesus. Amém. Como o apóstolo Paulo já tem nos mostrado aqui nessa epístola, nosso orgulho e a nossa vaidade são como que ervas daninhas para destruir a maneira como nós testemunhamos o Evangelho do Senhor Jesus. Você se lembra que Paulo tem um carinho enorme pela igreja de Filipos, ele consegue reconhecer e diz isso lá, logo na abertura do capítulo 1, de como ele enxerga esses irmãos como cooperadores no Evangelho desde o princípio, como gente que de fato se engaja com a obra do Senhor, como gente que investe na obra do Senhor e participa disso. Mas Paulo também, como pastor, como um zeloso servo de Deus, percebe que no meio dessa igreja ainda existem alguns tipos de problemas. E esses problemas, sobretudo, têm a ver com vaidades, com orgulho, com brigas e discussões e disputas entre irmãos. E Paulo sabe que o nosso orgulho, a nossa vaidade, são como ervas daninhas que vão destruindo o testemunho que nós, como igreja, podemos dar sobre o Evangelho. Paulo, então, vai nos conduzindo, e na nossa série de mensagens de Filipenses isso tem ficado bastante claro, de como Paulo vai nos conduzindo verso a verso, aqui no capítulo de número 1, e agora entrando no capítulo de número 2, sobre como vidas moldadas pelo Senhor Jesus precisam necessariamente ser marcadas por nós termos egos crucificados. O nosso ego precisa de fato ser crucificado. Ele precisa ser, digamos assim, aplacado pela graça de Deus, pela verdade do Evangelho. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 2, eu queria te levar a se lembrar do que Paulo nos diz lá. Paulo já havia exortado essa igreja, a igreja de Filipos, sobre um novo modo de viver, sobre uma nova postura na vida que se expressaria ou se expressa sempre com um coração humilde, sempre com um coração de servo. Olha comigo de novo, por favor, os versículos 3 e 4. Nos versículos 3 e 4, Paulo diz para essa igreja: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Perceba que a exortação que o apóstolo Paulo faz aqui, na abertura do capítulo de número 2, ela é bastante contraintuitiva se a gente pensar que a tendência natural do nosso coração é uma tendência de orgulho, de vaidade. Nós somos ensimesmados por natureza pecaminosa que todos nós temos. E o apóstolo Paulo está dizendo: nada faça por partidarismo, não se movam por vanglória, vivam por humildade, considerem os outros superiores a vocês mesmos. E agora,
na sessão que nós acabamos de ler, dos versículos 5 a 11, Paulo vai nos dar um exemplo perfeito do que é uma vida de humildade. Ele vai nos dar um exemplo perfeito de como deve ser o meu caminho e o seu caminho, a minha trajetória e a sua trajetória, para que o nosso ego seja crucificado, esmagado, e nós possamos de fato aprender a viver de maneira que agrade a Deus. Mas Paulo não vai fazer isso apontando para si mesmo ou apontando para irmãos naquela igreja, embora ele pudesse testemunhar de virtudes que alguns irmãos como Epafrodito, como Timóteo, como ele mesmo, expressavam no Senhor. Mas Paulo vai nos conduzir a olhar especificamente para Cristo, como a única maneira de nós crescermos em humildade e termos de fato o nosso coração verdadeiramente humilde diante do Senhor. Para nos ensinar isso, Paulo vai nos lembrar da vida, da morte, da ressurreição e da exaltação de Cristo. Ele vai nos fazer olhar, estampar diante dos meus olhos, dos seus olhos, a imagem gloriosa da encarnação, vida, morte, ressurreição e exaltação do Senhor Jesus. Paulo vai nos entregar aqui, por inspiração do Espírito de Deus, esse belíssimo hino que nos fala sobre o estado de humilhação e o estado de exaltação do nosso Redentor. Ele vai colocar isso de maneira tão emblemática, tão visível, tão notória, para que eu e você sejamos confrontados pela imagem de que o nosso próprio Redentor, o nosso próprio Salvador, trilha um caminho de cruz para trilhar então um caminho de exaltação. E esse é o padrão que cada um de nós também precisa viver. A exortação do apóstolo Paulo, ela é tão diretamente apontada para nós, aplicada a nós, que no versículo de número 5, olhe na sua Bíblia de novo, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento, a mesma postura, o mesmo modo de agir que houve também em Cristo Jesus. E então no verso seguinte ele começa a descrever exatamente isso. Paulo está insistindo conosco aqui que nós precisamos de fato olhar para Cristo como padrão perfeito, o qual nós devemos imitar e viver. Cristo precisa ser formado em nós no processo da nossa santificação. Paulo vai chamar a nossa atenção, obviamente, para olhar para Cristo, porque a humildade não pode ser buscada de uma maneira muito direta, irmãos. Lembra que, como Tim Keller sugere, nenhum de nós pode focar em si mesmo para tentar alcançar um coração humilde. Porque se nós focarmos em nós mesmos, diz Tim Keller, nós vamos acabar caindo em vaidade. Buscar um coração humilde não é nós pensarmos negativamente sobre nós, não é começar a falar mal de nós mesmos. E viver uma vida de humildade também não é pensar menos de nós, mas é pensar menos em nós. Como C.S. Lewis dizia, a humildade é autoesquecimento. Porque, veja se eu consigo deixar isso claro para você. Pense em algumas imagens que seriam bastante ridículas. Eu começo a pensar em como eu tenho sido humilde em algumas áreas da minha vida e então fico envaidecido por causa disso. Eu chego à conclusão que, de fato, eu tenho sido muito humilde. Isso me enche de alegria, de satisfação. Estranho, não é? Ou eu começo a reparar em como algumas pessoas ao meu redor são tão vaidosas que isso chega a me incomodar quando eu penso em quão humilde eu sou. Eu olho ao redor e falo, tanta gente vaidosa, por que não são como eu? Perceba que seria estranho isso, não é? Ou ainda, quando eu me alegro em ficar perguntando a opinião das pessoas sobre algo humilde que eu fiz. Você viu o que eu fiz? Você viu o quão humilde foi? Você viu o quanto que eu servi? Você viu o quão servil eu fui? Me elogia. Reconheça. Perceba que se a gente tentar buscar a humildade pela via direta, ela vai acabar nos levando a tropeçar na própria vaidade. Eu já disse aqui que se diz por aí, eu não sei quem é o autor dessa frase, mas a humildade é uma virtude tímida. A gente começa a falar sobre ela e ela vai embora. Não tem como, então, o apóstolo Paulo nos chamar a uma vida de humildade, como ele tem feito aqui nos versículos iniciais do capítulo de número 2, fazendo isso por uma via direta. Paulo precisa nos confrontar com uma imagem perfeita, que é a imagem de Cristo, e nos colocar diante dela para que a gente possa perceber que pelo caminho da humilhação, pelo caminho da sujeição a Deus e da espera
no agir de Deus, para que Deus no seu tempo nos exalte, nós possamos aprender a andar com um coração humilde de fato. Paulo está nos exortando então aqui a olhar para Jesus, porque à medida que nós olhamos para Jesus, deixamos de olhar para nós mesmos. E se nós deixamos de olhar para nós mesmos, nos esquecemos de nós mesmos e pensamos apenas em Cristo em nós. Isso nos leva a crescer. Olhe para Cristo, para que você seja atravessado pela beleza perfeita da sua humildade. Olhe para Cristo, para que eu e você possamos nos deslumbrar com a sua vitória sobre a morte e com a sua gloriosa redenção. Quando eu olho para esse texto, então, a impressão que eu tenho é que, a despeito de Paulo estar nos ensinando profundos caminhos doutrinários aqui sobre cristologia, de maneira bem prática e direta, Paulo quer nos mostrar que o caminho do Messias, em humilhação e exaltação, é o padrão para a vida de todos os santos. O caminho do Messias, em humilhação e em exaltação, é o padrão para a minha vida e para a sua vida. É o padrão que nós devemos seguir. E Paulo vai nos mostrar isso basicamente em 2 grandes movimentos. E sim, esse sermão não vai ter 3 pontos, apenas 2. Pasme. Paulo vai nos apresentar esse caminho messiânico por 2 movimentos. O primeiro é a humilhação de Cristo. E o segundo é a exaltação do Senhor Jesus. Olha comigo então primeiro para os versículos 6 a 8. Aqui nós encontramos o caminho do Messias em humilhação. Encontramos a humilhação do Redentor. Mais uma vez, lendo o versículo 6 a 8, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O que Paulo está nos ensinando aqui, colocando diante dos nossos olhos, é que o nosso Redentor se humilhou. Olha como ele começa isso no versículo de número 6. Ele começa a nos falar sobre a condição pré-encarnada do nosso Redentor. O nosso Redentor antes da encarnação. Jesus é pré-existente, porque ele sempre existiu como Deus desde toda a eternidade. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Senhor da glória. Ele subsiste em glória e majestade divina desde toda a eternidade. Essa é a condição do Senhor Jesus. Subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo vai dizer que esse Senhor, esse Deus glorioso, o Senhor Jesus, no tempo então na história, esvaziou-se a si mesmo. E essa é a linguagem do versículo de número 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. O que Paulo está nos dizendo é que Jesus, a não ter por usurpação o ser igual a Deus, não se apega à sua glória divina, mas esvazia-se dela. Jesus esvazia-se da sua glória. Ele não deixa a sua divindade, nem tampouco nenhum dos seus atributos divinos, mas se esvazia de glória e de majestade, para assumir forma de servo, para assumir forma humana. E é isso que ele faz por nós. Consegue imaginar o quão enorme é o impacto, o quão enorme é o significado desse esvaziamento de Cristo? Ele é o próprio Senhor da glória. Ele subsiste em glória eterna, glória própria, glória intrínseca, inerente dele. É dele, ele é Deus, ele é todo-poderoso, mas ele se esvazia e assume forma humana. E assume forma de servo, para ser o nosso Redentor, Deus homem. O versículo de número 7 é tão enfático em dizer que não apenas o Senhor Jesus se esvazia, mas ao esvaziar-se, ele também se faz servo. Jesus é nascido de mulher, Jesus é nascido sob a lei. E ele se coloca debaixo da lei, em meu lugar, em seu lugar, para ser perfeitamente obediente a essa lei e cumprir a vontade do Pai expressa na lei, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Ele é um servo. Ele é o servo do Senhor, ele é o servo de dores, ele é o servo que se agrada em fazer a vontade do Senhor. Cristo se colocou em obediência como um servo se submete à vontade do seu Senhor, e como um servo ele se submeteu à vontade do Pai. Lembra do que o Senhor Jesus nos diz em Lucas 22, 27? Qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Eu sou como quem serve. O Filho do Homem não veio para ser servido. Não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É isso que Jesus fez. O texto ainda vai dizer para nós, volte seus olhos de novo para o versículo de número 7,
Paulo, com toda a riqueza de detalhes, ele vai dizer que o Senhor Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumiu forma de servo e tornou-se em semelhança humana. Aqui está o significado do esvaziamento de Cristo. Esvaziar-se não é abdicar dos seus atributos divinos, não é deixar de ser Deus. Cristo não deixou de ser Deus em definitivo, mas ele assumiu forma humana. Ele assumiu a forma que eu e você temos. Ele se encarnou, assumiu uma natureza humana com suas fraquezas, limitações, problemas inerentes, mesmo que sem pecado. Jesus veio habitar nesse mundo de dores, mundo de pecado, mundo de angústias, mundo que jaz do maligno, assumiu uma natureza humana marcada pelo pecado, embora sem pecado, com suas fraquezas e limitações próprias. Ele de fato assumiu a nossa natureza. Jesus não apenas parecia homem, Jesus não era apenas alguém que lembrava um ser humano, Jesus de fato se fez homem. Ele nasceu no ventre de uma virgem, ele cresceu como uma criança, ele aprendeu as coisas como um processo natural, ele lidou com as circunstâncias da vivência e da vida de um modo geral, e ele se entregou por nós. Mas perceba que o caminho de Cristo é sempre degraus que vão descendo nesse primeiro momento. Porque no versículo de número 8, a gente percebe que o apóstolo Paulo diz que não apenas Jesus se esvaziou, assumiu forma de servo, tornou-se semelhança de homens, foi reconhecido em figura humana, mas ele também a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. Não apenas se encarnou, mas também se humilhou. Além de seu esvaziamento, nós temos então a humilhação de Cristo. Cristo viveu em obediência perfeita e sujeição à lei de Deus, e a sua obediência foi tão perfeita, que foi até a morte, e morte de cruz. Morte vergonhosa, morte humilhante, morte publicamente vexatória. É até aí que Jesus foi. Essa era de fato, meus irmãos, uma morte muito humilhante. Naquele tempo, e mesmo hoje, e em qualquer outro tempo, a mais vexatória das mortes daquele período. O apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Eu amo a frase de Mark Jones que diz: ninguém se humilhou tanto, porque ninguém veio de tão alto. Alguém poderia pensar: mas a morte de Jesus não é tão singular assim, afinal de contas havia um ladrão de um lado e do outro, e ambos foram igualmente crucificados. Então o que há de mais na morte de Jesus? O que há de mais na morte de Jesus é porque ninguém se humilhou tanto, porque ninguém veio de tão alto como Ele. Ele é o Deus da glória, Ele é o Senhor do universo, por meio dEle foram criadas todas as coisas. Tudo que existe e se fez, foi feito por meio dEle e para Ele. E Ele esvaziou-se, assumiu forma de homem, se fez servo, humilhou-se obedientemente até a morte de cruz. Meus irmãos, aqueles ladrões não vieram de tão alto assim. Eles vieram de um lugar talvez bem baixo. Eram homens ímpios, homens duros de coração, homens perversos, mas no meio deles havia o autor da vida, o Senhor da glória, o Senhor do universo. Ele que estava lá crucificado. Veja, tudo isso, ao mesmo tempo, é muito glorioso, porque a humilhação de Jesus resulta na nossa salvação. Então, quando a gente olha para a beleza da cruz, para essa rude cruz, nós amamos a sua mensagem, amamos o que ela nos ensina, o que ela estampa diante de nós, porque no meio da feiura da morte, do sangue sendo derramado e vertido, da humilhação do nosso Redentor, ali há vida, ali há a redenção para nós. Seu esvaziamento possibilitou a nossa libertação. Nancy Guthrie diz algo muito interessante sobre isso. Ela diz que naquele dia, na morte de Cristo na cruz, o pecado humano que começou numa árvore, lá no Éden, foi tratado em outra árvore, no Calvário.
O nosso pecado começou numa árvore. O nosso pecado começou naquele madeiro. E mais tarde, num madeiro feito de árvore, o nosso pecado foi plenamente resolvido. Então, ao mesmo tempo que a cruz é vexatória, ela também é triunfo e glória e salvação para nós. Por que Paulo nos ensina isso tudo, então? A aplicação que a gente pode tirar para o nosso coração é que Cristo se humilhou porque Ele é Deus e subsiste em forma de Deus eternamente. Ao encarnar-se, assumiu a nossa carne, a nossa fisicalidade, a nossa humanidade e a nossa fraqueza. Ele veio de tão alto e se humilhou tanto por mim e por você. Agora pense em nós. Pense em como isso fala no nosso coração. Porque nós somos pó, irmãos. Nós não somos nada. E a gente precisa reconhecer a nossa pequenez, porque não sendo nada, nós o tempo inteiro queremos ser tudo. Porque subsistindo em forma de nada, nós queremos ser tudo. Nós queremos nos elevar, nós queremos nos levantar. Basta fazermos uma coisa merecedora de algum elogio, que já nós nos achamos tanto. Pensamos que somos tão importantes. Basta alguém nos elogiar, basta alguém dizer que nós somos melhores do que outro, e a gente acha que é melhor que todo mundo. Essa é a tendência do meu coração, e eu não duvido que seja a tendência do seu coração. Porque todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus, e o nosso coração é assim, enganoso, perverso, perigoso. Irmãos, nós somos pó. Muitas vezes nós nos apegamos aos nossos cargos, posições, títulos, sobrenomes, conta bancária. O que isso significa diante de Deus? O que é que isso significa diante de Deus? Particularmente nós que servimos ao Senhor no ministério da palavra e que muitas das vezes então estamos diante da igreja, estamos diante do povo de Deus, falamos com autoridade, não nossa, mas autoridade que vem da palavra, mas ainda se o lugar que ocupamos é lugar de liderança, o nosso coração frequentemente é assaltado pela vaidade. Frequentemente. Qual é a solução? Paulo está nos chamando a olhar para Cristo, porque Ele é o resplendor da glória de Deus, mas nasceu de uma forma simples. Ele é o rei da glória, mas foi colocado numa manjedoura. Ele é perfeito e santo, mas se sujeitou à lei e cumpriu a lei até o fim. Ele é a fonte da vida, mas ele se sujeitou à morte. Paulo quer que a gente olhe para isso. Porque por meio do sacrifício de Cristo, eu e você somos salvos, não apenas dos nossos pecados, mas por consequência da vaidade, da arrogância do nosso próprio coração. Porque quando olhamos para a cruz de Cristo, para a obra de Cristo em nosso lugar, nós conseguimos então perceber que só há uma única coisa que nós podemos nos gloriar neste mundo: a cruz de Cristo, no qual nós morremos para o mundo e o mundo morreu para nós. É só isso. Não existe agora diante de nós nenhuma tarefa, nenhuma função que seja humilhante demais. O caminho de Cristo e humilhação é o padrão para a vida dos santos. Esse é um padrão para nós. Mas o texto não termina aqui. Paulo agora vai nos falar sobre o caminho de exaltação gloriosa do Senhor Jesus. E pense comigo, o caminho do Messias, o caminho de Cristo, em humilhação e exaltação, é o padrão para a nossa vida. E agora Paulo vai nos falar sobre esse segundo movimento, a exaltação do nosso Redentor. Versículos 9 a 11. Vamos ler de novo? Acompanhe comigo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Depois de falar sobre a humilhação de Cristo, Paulo vai falar sobre sua exaltação. Mas ele fala de uma coisa em íntima conexão com a outra. Aquele que se humilhou tanto, agora é exaltado pelo Pai. Deus o exaltou sobremaneira. Perceba como o versículo de número 9 começa. Pelo que também Deus o exaltou. A exaltação de Cristo está intimamente relacionada com a sua humilhação. Ele se humilhou, ele se entregou, ele foi obediente até a morte, e agora ele é vindicado diante dos olhos dos homens todos na sua ressurreição. O seu sacrifício perfeito foi aceito. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou.
Ele subiu aos céus, ele foi recebido pelos anjos, ele assentou-se à destra de Deus Pai, ele governa sobre tudo. Aquele que foi humilhado é também aquele que se exaltou. Paulo usa uma expressão tão forte aqui, não é? No versículo de número 9 ele diz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. A ênfase paulina é dizer, essa é a exaltação máxima, esse é o ponto ápice, esse é o lugar mais alto da exaltação de Cristo, da sua elevação à glória. Aquele que foi coroado com uma coroa de espinhos, agora é coroado e celebrado pelos anjos e hostes angelicais na glória, adentrando os portões eternos, glorioso, vitorioso, sua obra consumada. Eu acho maravilhoso as palavras que Paulo vai usar em uma das outras cartas da prisão, que é a carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 19 a 23. Olha o que ele diz, Efésios 1, 19 a 23, se você quiser acompanhar e abrir a sua Bíblia. Ele diz assim, segundo a eficácia da força do seu poder, se referindo a Deus, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Perceba a ênfase que Paulo está dando aqui sobre a exaltação do Senhor Jesus. Tudo está debaixo dos pés dele, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele está acima de tudo. Ele governa sobre todas as coisas. O texto nos diz que ele recebe o nome que está acima de todo nome. Ele recebe o nome que está acima de todo nome. Porque o versículo de número 11 nos diz que toda língua vai confessar que Jesus de Nazaré, que Jesus, o Messias esperado, é o Senhor. Ele é o Kyrios, ele é o governante, ele controla todas as coisas. Os poderosos desse mundo se dobrarão diante dele. Toda língua confessará diante dele, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Não há outro Senhor como ele. Esse é um nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da glória. Perceba que a expressão de Paulo aqui, no versículo de 9 e 10, ela é toda abrangente, né? Paulo vai dizer para nós que ele exaltou, que Cristo foi exaltado e recebeu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, seja nos céus, seja na terra, seja embaixo da terra. Todo joelho, toda língua confessará em louvor e adoração que o Senhor Jesus é o Senhor da glória. Que Jesus de Nazaré é o Senhor da glória. Ele é o Senhor. Ele é Yahvé que veio para nos salvar. Ele é Deus que se fez carne. O Senhor que habitou entre nós e fez tabernáculo entre nós, assumiu a nossa vida, assumiu a nossa humanidade para nos salvar e foi vitorioso. Pedro termina o seu sermão em Atos 2 dizendo, no verso 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro queria terminar aquela mensagem lembrando todo mundo, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Kyrios, Deus fez dele Messias ungido. Ele é o Senhor. Essa é a grande verdade, a gloriosa verdade do Evangelho. Aquele que se humilhou tanto foi exaltado sobremaneira. Paulo vai exortar a igreja em Roma, no capítulo de número 10, versículos 8 a 9, dizendo, se com a tua boca confessares que Jesus, como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A salvação de todo pecador depende de professar em fé que Jesus Cristo é o Senhor, ressurreto, vencedor, glorioso. É por meio dessa confissão que nós somos salvos. Esse é o nome sobre todo nome. Agora, eu queria que você não desconectasse o fato
de que foi exatamente a exaltação uma resposta à sua humilhação. Porque a obra consumada na cruz, que nós vimos até o versículo de número 8, é agora a base e o fundamento para a sua exaltação gloriosa. Ele foi coroado e revestido em glória de maneira vitoriosa nos céus, porque ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Ele foi obediente. Satanás no deserto disse a Jesus: transforma pedras em pães. Você tem poder para isso. Pule aqui do pináculo do templo, os anjos, por uma simples ordem tua, virão te socorrer. Eles te servem, eles vão te servir. Se prostre e me adore, que eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Satanás queria oferecer a Jesus pela vida a desobediência, aquilo que seria dele pela vida a obediência. Ele recebeu todas essas coisas, todas elas, obedientemente, como Deus homem, como nosso Redentor, como Senhor encarnado. Como isso se aplica ao nosso coração? A gente poderia fazer essas aplicações em duas direções. A primeira delas, e mais óbvia, é que nós, quando reconhecemos a Cristo Jesus como exaltado, quando reconhecemos que aquele que se humilhou tanto foi exaltado de maneira tão alta, e a sua posição gloriosa no presente é exatamente esta, exaltado, governando todas as coisas, só nos resta nos humilharmos diante dele. E reconhecermos que não existe lugar para que eu e você sejamos senhores, porque Senhor é apenas um que está nos céus. Não existe lugar para que nós deixamos o nosso coração se inundar de orgulho, de vaidade. Não existe lugar na igreja, no ministério pastoral, para que sejamos cheios de nós mesmos. Porque o nosso trabalho, o nosso chamado, a nossa vocação é para ser servos de um Senhor que governa todas as coisas, para pastorear uma igreja que já tem um supremo pastor, para pregar uma palavra que não é a nossa, para ver transformações que não são realizadas por mim e por você, para governar por delegação, porque já existe alguém que governa por poder, por exaltação, por domínio. Então, quando nós enxergamos e compreendemos a posição de Cristo exaltado na glória, isso precisa humilhar o nosso coração. Mas, em segundo lugar, nós também podemos aplicar isso no nosso coração, reconhecendo que o caminho de humilhação debaixo da poderosa mão de Deus é também o nosso caminho devido de exaltação. Nós somos exortados, então, a seguir o mesmo caminho. John MacArthur dizia, é também, essa passagem, uma ilustração profunda de um princípio divino, que traz bênçãos imensuráveis aos seus servos obedientes e humildes. Que lição que é essa? Nós nos humilhamos diante do Senhor, certos de que no tempo devido o Senhor há de nos exaltar. Esse é o antídoto, esse é o remédio para o coração altivo que eu e você temos dentro do nosso peito. Abandonamos o anseio de glória que vem de homens e descansamos no reconhecimento e na glória que vem do Senhor. Paramos de querer agradar a homens e passamos a viver para agradar a Deus. Deixamos de lado as ansiedades que tomam o nosso coração quando nós estamos mais preocupados com o aplauso dos homens, com a aprovação de homens, com o que homens vão dizer a nosso respeito, e passamos a viver uma vida voltada para aquilo que Deus diz a nosso respeito. Porque o homem vê o exterior, o homem vê as nossas obras, o homem vê a nossa hipocrisia, o homem vê o nosso teatro, Deus vê o nosso coração. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quando nós pregamos, se pregamos de verdade. Deus sabe se quando nós ensinamos a verdade que amamos. Deus sabe que quando nós pastoreamos de coração ou não. Deus sabe se quando nós vamos para a frente de uma igreja, nós vamos em espírito de quebrantamento ou cheio de nós mesmos. Deus sabe. Deus sabe. A maneira, o caminho, o antídoto para a gente largar esse coração altivo que nós temos é nos humilharmos diante do Senhor. Esquecer do aplauso dos homens. Tiago diz no capítulo 4, verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor. Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Veja a exortação de Pedro.
Pedro diz assim no capítulo 5, versos 5 e 6, rogue igualmente aos jovens, sede submissa aos mais velhos. Outro sino tratam uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Agora veja como ele termina. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, vos exalte. Frequentemente nós nos cingimos de orgulho. Frequentemente nós nos cingimos de vaidade. Frequentemente a roupa que nós mais gostamos de vestir são as roupas que nos dão prestígio, honra, aplauso, reconhecimento, tapinha nas costas, sorriso de canto de boca, nomes em algum lugar. Essa é a tentação do meu coração, irmãos, é a tentação do seu coração. Mas Deus não quer isso de nós. Deus não quer senhores, Deus quer servos. Deus não quer atores num teatro dos homens. Deus quer que sejamos coadjuvantes no teatro dele, cujo personagem principal é o Senhor Jesus. Nosso papel não é receber glória. O sucesso do nosso ministério não é receber prestígio. O que nos faz bons pastores não é o número de curtidas que temos, o quão conhecido nós somos, quantos convites nós recebemos. O que nos faz bons pastores é obedecer ao Senhor. O que Ele requer do seu dispenseiro é fidelidade. É fidelidade, é só isso que Deus quer de nós. Deus sabe que glória não combina com a gente, porque somos vazios dela. E quando recebemos glória que vem dos homens, nós nos enchemos de nós mesmos. Deus não quer nos encher de nós mesmos. Deus quer nos encher dele mesmo. Deus não quer a sua melhor versão, Deus quer ver Cristo ser formado em você. É isso que Ele quer. Em Cristo Jesus, então, irmão, nós somos conformados em sua morte, para sermos também na sua ressurreição. Paulo diz em Romanos 6,8, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Esse é o caminho de Deus para nós. Olhar para Cristo. Eu concluo dizendo que, tendo toda a glória, o Senhor Jesus esvaziou-se, fez-se servo e foi obediente até a morte de cruz. Esse é o coração desse texto. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome acima de todo nome. Em Cristo nós somos chamados a andar como Ele andou. Humilhação e exaltação. Nos humilhamos diante do Senhor e aguardamos que o próprio Senhor nos exalte no tempo oportuno. Esse é o nosso caminho. O apóstolo João diz na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. O caminho do Senhor também é o nosso caminho. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Esse é o nosso caminho. Esse é o modo que Deus tem para tratar pecadores como eu e como você. Esse é o caminho. Seguros de nós mesmos, cheios de glória própria, somos humilhados diante do Senhor, certo de que um dia seremos glorificados por Ele, não por homens. Se nos humilharmos com Cristo nesse mundo, certamente seremos com Ele glorificados no tempo que há de vir. Essa é a glória que verdadeiramente importa. Sermos recebidos diante do Senhor. Vamos orar?